Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Aizamac Morales e esse é o podcast do Escatos. E aqui nós falamos sobre escatologia, teologia, estudos bíblicos e esperança. Hoje vamos compartilhar um tema extremamente importante com você. Falaremos sobre a vida de Josué. Quem foi Josué? Qual é a história desse famoso homem que foi responsável por liderar o povo de Israel na conquista da Terra Prometida? Simplesmente ele foi quem sucedeu a Moisés, um famoso líder também do povo de Israel, do povo de Deus. Para esse tema ser decorrido, para que todo esse estudo seja destrinçado, eu convidei aqui o Edon dos Santos, ele é o meu irmão e ele construiu comigo um artigo em março desse ano sobre a vida desse famoso homem. E esse artigo ele foi publicado numa revista de semana de oração da Igreja do Movimento de Reforma. O artigo ainda não foi publicado, sobretudo ele já foi mandado, já está aprovado e nós vamos estudar sobre a vida desse homem aqui. Eu convidei o Edon dos Santos e gostaria de convidá-lo agora novamente para que ele possa se apresentar aqui para vocês. Com vocês, Edon dos Santos. Boa noite a todos. Para mim é uma grande honra estar aqui com vocês hoje, né? Espero que esse estudo seja de grande valia para vocês, assim como foi para mim, para a Aizamac também, né? Como já foi mencionado, eu chamo Edon dos Santos, sou irmão do Aizamac, resido aqui em Sergipe e atualmente eu curso letras, né, na UFES, na Universidade Federal, e estou muito feliz, né, por estar aqui com vocês. Espero que esse nosso estudo possa agregar muito. Conte-nos um pouco, Edon, sobre algo que introduz a vida desse famoso homem, Josué. Quem foi ele? Com que idade ele foi escolhido? Como ele foi escolhido? Porque ele sucedeu Moisés, disso nós já sabemos. E durante todo o nosso estudo nós descobrimos coisas extremamente importantes sobre Josué. Mas, primeiro, introduza a vida desse homem, desse famoso líder bíblico lá no tempo de Israel. É importante, né, começarmos aí falando um pouco de Josué e falarmos um pouco da sua biografia, né? Josué, antes ele chamava-se Oséias, né? Ele era filho de Num e era um hebreu, né? E aí após um certo tempo, ele passou a ser chamado de Josué, né, que significa aí Deus é a salvação. E após a morte de Moisés, ele foi escolhido como o líder dos hebreus. Ele fazia parte da tribo de Efraim e ele foi um dos destaques, né, um dos fiéis destaques de companheirismo, né, ao lado do Moisés. Ele serviu muito, ajudou muito. E creio que por muito disso ele foi escolhido, né? Ele tinha um caráter muito íntegro, né? Era um homem reto e Josué realmente tinha um diferencial, né? Para todos os outros demais. Josué ele foi um homem de muita fé, sobretudo durante a liderança ou durante o momento em que Moisés liderava o povo de Deus, o povo que ele ali conseguiu por tanto tempo fazer com que esse povo de alguma maneira estivesse ao lado do Senhor. Ele se destacou em alguns momentos na história de Moisés. Qual o momento de mais destaque ali entre a liderança de Moisés que Josué se destacou? O Josué ele teve vários momentos na vida dele que realmente chamam a atenção, né? Tanto antes da morte do Moisés e principalmente após a morte de Moisés, né? Mas antes da morte do Moisés, ele foi escolhido para uma missão, né? Que justamente era a missão dos 12 espias, né? Para averiguar, para sondar, né, a terra ali vizinha, para ter informações.
E aí, dentre esses 12 espias, Josué estava incluído, e apenas ele e Caleb trouxeram um relatório, né, um relatório positivo da terra, né, que deixou o povo otimista. Os outros 10 trouxeram relatórios extremamente negativos, né, e isso acarretou que deixou o povo aterrorizado, certo? E aí, dessa forma, eles até, né, foram punidos depois com a morte. E Josué e Caleb foram esses dois, né, espias que trouxeram um relatório positivo. E de novos, né, eles sempre tiveram um destaque positivo. Agora, Edom, embora Deus tenha escolhido Josué desde o ventre da sua mãe para cumprir com a mais solene missão de liderar seu povo, será que se Josué ele fosse um homem que, mesmo sendo escolhido desde o ventre da sua mãe, ele não tivesse um caráter íntegro, ele não tivesse uma vida ali devotada a Deus, ao Deus eterno, será que realmente ele seria o homem escolhido por Moisés para então substituí-lo após sua morte? Nós sabemos que, como já foi mencionado, Josué teve realmente um caráter diferenciado. Desde berço, né, ele foi lapidado, foi moldado, mas nós sabemos que se ele não segue, ou se ele não seguisse uma vida temente a Deus, né, como ele seguiu, se ele tivesse tido umas outras escolhas para a vida dele, nós sabemos que ele não seria líder, né, não chegaria a ser líder do povo hebreu, porque realmente para ser líder é uma tarefa no mínimo complicada, né? No mínimo uma tarefa muito complicada. Moisés amargou muitos momentos, né, na sua vida como líder. E acho que muito por isso, quando Josué, né, foi ter essa posse após a morte de Moisés, foi repetido várias vezes para ele, né? Seja forte e corajoso, justamente porque sabíamos dessa missão complicada que viria até ele, né? A missão de liderança é uma missão extremamente cansativa, uma missão difícil, uma missão árdua, e principalmente liderar um povo extenso como era o povo hebreu é extremamente difícil. Então nós sabemos que a missão de Josué era complicadíssima, e se ele não tivesse esse caráter, né, esse caráter íntegro, né, se ele não tivesse essas escolhas pessoais dirigidas a Deus, com certeza ele não seria um líder, né? Podemos pegar como exemplo o caso do rei Saul, né? O rei Saul ele não foi escolhido por Deus, ele foi um rei escolhido pelo povo. Porém, nós percebemos que em determinado momento da vida dele, ele se desvia, né? E acaba tornando-se um rei não muito bom, né? Então Josué sempre teve esse cuidado, né, de ter um caráter íntegro e seguir sempre, né, as ordens, os mandados de Deus. Muito bem, Edom, isso é extremamente interessante. Agora, qual é o significado do nome Josué? A Bíblia descreve isso para nós? O significado do nome Josué é justamente Deus é a salvação, né? É um significado muito interessante e forte, né? Não um simples significado, é mais também um aviso, ou também podemos classificar como uma mensagem também, né? Significa que, como Josué era líder, mas quem tomava as decisões de verdade ali, as melhores decisões a serem tomadas, quem tomava era Deus, né? E nós sabemos que por si só não somos salvos através de Deus. E aí também é uma mensagem, né? Esse significado do nome dele, uma mensagem também para o povo. Meu nome é Josué, mas Deus é a salvação, não eu, Deus. Muito interessante isso. Então Moisés deu esse nome a Josué, adicionou esse nome para Josué,
né? Que ele, antes o nome dele era Oséias, como você citou, depois ele foi chamado de Josué, que significa Deus é a salvação, como você falou aí. Agora, esse nome possui a mesma forma grega do nome Jesus, né? Que está lá em Atos capítulo 7, versículo 45. Mais importante, muito importante mesmo, é que Josué ele se torna um auxiliar de Moisés. Depois ele vira um dos 12 espias lá na terra de Canaã e depois ele vira sucessor de Moisés. Como que aconteceu tudo isso? Moisés falece, deixa o povo, o Senhor o leva para si e Josué foi oficialmente escolhido como sucessor de Moisés ali para aquele povo. Onde que isso aconteceu? Como que isso aconteceu? Quando que isso aconteceu? Nós sabemos que o Josué, né, ele foi incumbido dessa missão e era uma missão, como já mencionei, né, muito complicada, mas mesmo assim ele acatou, né? Foi uma missão dada por Deus, ele foi escolhido por Deus. Ele acompanhou Moisés em todas as ocasiões, né? Todos os eventos extremamente difíceis que aconteceu. Então ele foi muito bem treinado, né? Ele tinha Moisés como exemplo, como líder, e ele teve esse período de aprendizado com Moisés e ele aprendeu muito, né? Ele herdou aí algumas características, né, de Moisés, como mansidão, como domínio próprio, né? Ele foi fiel a Deus, né? Então, nós percebemos que esse cargo de liderança não foi dado de forma aleatória para ele, né? Não foi algo que foi escolhido pelo povo, foi algo que foi escolhido por Deus, né? E nós percebemos que novamente, Deus não erra, né? Foi um grande acerto. Josué foi um excelente líder e ele tinha traços de comportamentais excelentes, né? Tinha um grande valor pessoal. Ele tinha essa característica de liderança. Ele era muito paciente com o povo. Herdou a característica, né, de Moisés, de manso. Então, nós sabemos que Josué foi um excelente líder. E ele foi um líder escolhido por Deus, mas nós sabemos, evidentemente, e também por meritocracia, né? Josué realmente merecia ser líder de Israel naquele momento e Israel precisava de um líder como Josué. Isso é interessante ser ressaltado. Agora, eu sempre gosto de colocar essa história onde ela cabe. E eu acredito que cabe muito bem aqui. Porque embora Deus tenha escolhido Josué desde o ventre da sua mãe para cumprir com a mais solene missão de liderar o seu povo, a mudança de seu nome sugere que algo importante aconteceria ali naquele momento. Primeiro, a escolha para suceder Moisés deu-se em razão de seu apropriado caráter e de suas habilidades de liderança para conduzir Israel à conquista da Terra Prometida. Isso é importante ser lembrado, por quê? Porque Josué ele é escolhido para uma missão, não somente para liderar o povo e ficar liderando, mas sim para conquistar a Terra Prometida. Que a Terra Prometida, embora fosse uma promessa de Deus, ela ainda estava muito longe, foram muitas batalhas para que Josué pudesse então conquistar essa terra junto ao povo de Israel. Agora, Josué fez um ótimo trabalho e isso me faz lembrar de uma história, e essa história é a história de um sapateiro que uma vez, há muito pouco tempo, tinha se convertido e ele pergunta então a Lutero quando ele o vê. E ele diz: olha, Lutero, o que posso fazer para servir bem ao Senhor? E essa história é muito interessante porque ela é uma lição para nós hoje também. Então Lutero, quando ele vê que o homem era um sapateiro, então ele começa a lhe dizer:
olha, faça um bom sapato e o venda por um bom preço. Lutero instruiu o sapateiro a fazer bons sapatos e vendê-los por um bom preço. Preço justo, aliás. E é isso que se encaixa na vida de Josué, porque embora ele tenha sido escolhido por Deus, ele, antes de ser escolhido, ele já se dedicava a dar o melhor de si em seu trabalho secular também. E da mesma maneira, da mesma forma, nós podemos usar isso como referência para o que nós fazemos e devemos fazer hoje, né? Que é nos dedicar a fazer algo de boa qualidade, sermos honestos em nossas ações, não importa o que ela seja. Se trabalho secular, se um trabalho para a igreja, nós devemos com toda certeza fazer o melhor para Deus, né? E seremos de alguma maneira recompensados, se não com o céu, com a graça. E se Cristo ele for querer nos dar algo a mais, aí já é algo dele. Mas isso é importante ser lembrado sempre e me inspira muito, tanto na história do sapateiro com a experiência ali de Lutero, como também na história de Josué, que se dedica, que dá o melhor de si para sempre sobressair de forma espetacular entre todo aquele povo que tinha ali em Israel. Agora, Edom, é importante uma outra coisa também a gente lembrar que Josué ele foi sucessor de Moisés e quando ele se torna líder do povo de Israel após a morte de Moisés, ele foi o responsável por liderar o povo de Israel na conquista da Terra Prometida, como nós já citamos aqui. Agora, de todos os israelitas que partiram do Egito com Moisés, somente Josué e Calebe e aqueles que tinham menos de 20 anos de idade receberam permissão de Deus para entrar em Canaã. Como que isso aconteceu? Josué, como que ele chega a Canaã, né? Como que ele consegue ali lidar com todo aquele povo? Como que ele consegue fazer tudo isso? Tem a história de Raabe no meio disso tudo, tem a Arca da Aliança. Nos dê um pouquinho de resumo aí sobre tudo isso. A história de Raabe, né, é muito interessante, né? Mas precisamente também essa conquista de Jericó, que é uma conquista também muito importante para a história de Josué como líder, né? Isso fez com que a sua confiança aumentasse, né? Isso fez com que o povo também confiasse ainda mais em Deus, né? E nós percebemos na história de Josué que a sua história como líder, né, foi uma história de bastante conquista militar, né? Ele passou por diversas situações que exigiram dele tomar decisões de guerra, principalmente nessa história da conquista de Jericó, né, nas lutas com a cidade de Ai, né, com os amorreus também. Então nós sabemos que Josué passou por algumas situações que era necessário uma guerra, né? E aí é onde está a confiança dele em Deus, né? Deus mandava, ele ia lá e fazia sem questionar, né? Deus dizia, ó, vai tranquilo que a vitória está garantida. Assim como eu dei várias vitórias para Moisés, eu também te asseguro, né? E aí Deus ia lá e dava vitória também ao povo dele. É interessante que ele manda também alguns espias, né, para sondar, né, para sondar Jericó. E aí o que acontece? Ele dessa vez ele já aprende, né, uma lição importante isso. Ele já aprende com Moisés, que enviou 12 e apenas 2 trouxeram bons relatórios, inclusive ele foi um deles. E dessa vez ele agora só envia 2, não envia mais 10, não envia 11, não envia 15, 20, ele envia apenas 2 espias. E esses espias eles trazem também bons relatórios, né? Então é importante nós vermos que Josué aprendia lições rápidas também.
E ele era um excelente estrategista, foi um excelente líder, foi um excelente guerreiro também. Até alguns estudiosos eles chegam a afirmar, né, que Josué chegou a ter algum tipo de treinamento militar na época lá do Egito, né? É importante ressaltar isso. Então nós percebemos que ele tinha uma noção muito boa, tanto de liderança como uma noção de guerra, né? E Deus, e por isso, né, creio que Deus o escolheu, né? E aí esses espias são recebidos por Raabe, que é um habitante de Jericó, e aí eles levam o relatório para Josué e aí consegue derrubar os muros, né? No sétimo dia, né? Eles tocam ali as buzinas, tocam as trombetas, o povo grita e aí os muros de Jericó ele cai. É uma história muito interessante, uma história muito significativa, muito marcante na história de Josué. Agora, você que estudou a história de Josué bem a fundo para entender toda essa situação, quais qualidades do caráter de Josué que você destacaria aqui para nós? Essa é uma questão muito boa, né, que você levantou. Josué ele teve várias características que chamam a atenção, né, principalmente características que, como eu falei, foram bem herdadas, né, do caráter também de Moisés, mas creio que algumas dessas características veio dele mesmo, né, já eram dele. E entre elas eu gostaria de destacar a obediência, né, uma característica muito marcante na vida dele, porque ele era muito obediente a Deus, né, ele foi um servo fiel, um líder promissor. Uma outra característica que eu quero ressaltar, acho que a fidelidade também, né? Josué era um homem fiel, era um homem de caráter íntegro, né? Foi essa lealdade que o manteve perto de Deus, né? Foi essa lealdade que o manteve também muito próximo de Moisés, né? E eu acho que a última qualidade, eu vou tentar destacar três aqui, vou falar do caráter dele, né? Ele tinha um caráter muito puro. Ele, na liderança dele, o bom caráter, para todo bom líder, né, é bom ter um bom caráter. Se um líder não tem caráter, ele não vai ser um ótimo líder nunca. Então, um fator determinante, né, para qualquer empreendimento, para qualquer tipo de liderança, é principalmente ter um caráter puro. Se você não é puro, você não consegue ser distinto dos outros. Então, acho que essas três características, essas três qualidades, né, são qualidades que podemos destacar no caráter de Josué. Interessante que você fala de caráter, e essa é uma questão que, se nós fizermos um paralelo com os nossos dias, poucos jovens, poucos irmãos, principalmente da igreja que nós conhecemos, se destacaria como Josué se destacou ali diante daquele povo tão grande, né? Uma coisa que me chama a atenção é que Josué, ele era novo quando ele já trabalhava com Moisés. E isso me leva a entender uma simples questão. Josué, sendo novo, estando diante de todo aquele povo, você que estudou a vida dele, acha que Josué se dedicava às coisas triviais, fúteis, inúteis de seu tempo? E fazendo um paralelo conosco hoje, será que nós, como cristãos, querendo aqui estudar a vida desse homem, vitorioso líder do povo de Israel e do povo de Deus, você acha que nós também devemos dedicar o nosso tempo para as coisas de Deus, para as coisas que vêm do alto, para as coisas celestes? Ou nós temos que
de alguma maneira, se dedicar às coisas também da escola, como conciliar todo o nosso tempo, sendo que a Bíblia fala que nós temos que colocar primeiro as coisas de Deus na nossa vida, depois o resto. Como conciliar isso com trabalho, com faculdade, com tanta coisa? Exatamente, né? Você foi muito feliz quando falou, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Nós percebemos que Josué ele era focado, né? Josué ele era muito focado nas coisas de Deus. Ele não se deixava levar por meras distrações, né, da sua época. Né? Nós percebemos que vivemos em um mundo completamente diferente da época de Josué. Mas, sim, existia sim distrações que poderiam levar Josué à ruína, né? Existiam sim tentações, né, que Josué poderia ter caído, mas Josué era muito focado, né, nas coisas divinas. Ele foi muito bem treinado, ele teve um excelente líder, ele era muito temente a Deus e era um rapaz muito corajoso, né? São características que são únicas, né, em uma pessoa. Características essas que são coisas que Deus busca, né? Busca em seus servos. Hoje nós vivemos em um mundo que é bastante trivial, né? Um mundo muito complicado, um mundo difícil e temos muitas tentações hoje, né? Vivemos em um mundo pós-moderno, um mundo extremamente tecnológico, né? Onde distrações pode nos tirar do foco, né, que é Jesus. E aí, para cada indivíduo, né, tem uma tentação diferente, né? Cada pessoa tem um ponto fraco diferente e no mundo de hoje que vivemos tem armadilhas para todo tipo de ponto fraco, né, do ser humano. Então, nós devemos viver em bastante atenção, né? Nós percebemos que, por exemplo, uma universidade hoje, né, pode me tirar do foco, que é Jesus. Um celular pode me tirar do foco, né? Músicas podem me tirar do foco, política pode me tirar do foco, mulheres podem me tirar do foco, que é Jesus. Então, vivemos em um mundo extremamente perigoso, né? E nós devemos sempre manter-se ligados a Jesus, assim como Josué se manteve, né? Sempre seguir as ordens que Jesus... não vou colocar ordens, porque possam me entender como Jesus uma pessoa tirana. Eu vou colocar como recomendações, né? Fica uma palavra mais bonita. E se seguirmos essas recomendações, seremos extremamente vitoriosos, não tenha dúvida disso. Assim como Josué foi vitorioso na sua vida, assim como ele enfrentou diversos desafios, nós também iremos enfrentar aqui na Terra, não tenha dúvida. Desafio esses que, se mantermos o nosso foco, se mantermos a nossa mente inteiramente ligada a Deus, isso com certeza vai nos manter seguros da vitória. Não tenha dúvida disso. Amém. E você citou um ponto extremamente importante aí, que é o da faculdade, né? Hoje as faculdades, infelizmente, elas têm como característica colocar na mente do jovem, se o jovem não tiver uma cosmovisão definida, infelizmente ele será enganado, ludibriado com as questões extremamente humanistas que a faculdade e os professores que nela estão conseguem trazer para o jovem, né? Sabemos hoje que o jovem, ele infelizmente, ele pouco se dedica às coisas de Deus. Então, quando isso acontece, é muito mais fácil ele ser ludibriado, enganado com as propostas que o mundo oferece. Infelizmente, a educação no nosso país, ela sempre puxa
para um lado mais progressista, um lado mais, de alguma maneira, bem liberal, né? Um polo bem liberal. E isso, por isso que nós devemos dedicar o nosso tempo para Deus, porque assim o Espírito Santo ele nos transforma, ele nos ajuda, principalmente em momentos como esses, né? Tendo convicção e estudando a palavra de Deus, nós teremos também discernimento para entender e colocar cada questão em seu lugar. Isso que é importante também. Exatamente. Eu acho que você foi muito feliz quando falou de convicção, né? Acho que nós devemos ter muito isso vivendo nesse mundo de hoje. Se nós não mantivermos as nossas raízes bem profundas, né? Bem ligadas ali a Deus, se não mantermos as nossas raízes bem profundas, fazendo analogia aqui, nessa terra fértil que é Deus, né, nós não daremos frutos. Nós percebemos que hoje nós vivemos em um mundo onde muitas pessoas gostam de doutrinar as outras, né, gostam de influenciar as outras, e nós devemos ter cuidado com isso, né? Nós devemos realmente ser influenciadores e não influenciados. Isso deve chamar sempre a nossa atenção, né? Nós, como os co-herdeiros de Deus, nós devemos sempre ter esse foco de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Inclusive, nós chegamos aqui no momento que eu considero muito importante de toda essa nossa conversa, porque Josué fica velho e ele faz um tremendo apelo para o povo de Israel. Que apelo é esse? Isso. Josué, ele foi líder até próximo da morte. Ele morreu, né, com 110 anos, mas não morreu antes de deixar ainda uma lição, né? Não morreu antes de realizar ainda um objetivo seu, que foi justamente fazer com que o povo realizasse um concerto com Deus. Ele reuniu todas as tribos, mandou chamar todas as tribos e fez com que esse povo realizasse aí um concerto com Deus, né? Realizasse um compromisso fiel com Deus e que se manteriam firmes naquilo, né? Se manteriam firmes na rocha que é Cristo. Então Josué, até nisso ele foi importante, até próximo da sua morte, ele ainda pensou no povo. E que característica é essa de liderança, né? Josué nos deixa lições muito boas, né? E ele cumpriu com aquilo que foi imposto a ele, com o dever, né? Ele sempre foi forte, ele sempre foi corajoso. Moisés falou isso para ele: olha, seja forte e seja corajoso. Deus falou isso para ele: Josué, seja forte e corajoso, a sua missão é complicada. Ele cumpriu. Até próximo da sua morte, ele reuniu todo o povo e pediu, né, para o povo fazer esse concerto com Deus, renovasse esse compromisso de aliança, né? Ele também ainda adverte o povo, né, a guardar os mandamentos do Senhor e ser sempre fiel, né? E aí ele, aos 110 anos, ele morre e é sepultado em suas terras ali, né, no Monte Efraim, e deixou lições importantíssimas para o povo. Não só para o povo de Israel, né, em sua época, mas ele deixa um legado, uma lição extremamente importante também para nós hoje. Uma das frases mais famosas: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha, realmente a história de Josué é uma história inspiradora, extremamente inspiradora. O exemplo que Josué nos deixa é extremamente enorme. E eu queria pedir para você, para que você pudesse descrever para mim, para a gente aqui do canal, quais os exemplos que Josué deixou, qual o legado que ele deixou para nós. Se você pudesse enumerar quais exemplos, quais
características ele deixa principalmente para o povo de Deus, principalmente também para nós jovens, né, que estamos na caminhada rumo às mansões celestiais? Josué ele nos deixou inúmeros exemplos, né? Inúmeros exemplos. Acho que entre eles ser um excelente líder, né? Ser obediente, né, a Moisés primeiramente. Acho que esse foi um dos grandes exemplos. Ser obediente tanto a Moisés quanto a Deus, né? Uma outra lição que ele nos deixa, uma lição de coragem, né? Quando ele enfrenta ali constantes lutas na sua vida, ele foi sempre corajoso desde a sua juventude, né, até a sua morte. Ele lidera o povo de Deus em grandes batalhas até chegar a Canaã, e isso é de grande importância, de grande valia. Ele era um excelente estrategista, né? Ele planejava sempre os seus passos, as suas batalhas. Ele sempre planejava tudo de acordo com o que Deus mandava, né? Então as suas estratégias eram sempre guiadas por Deus, né? Pela palavra de Deus. O que Deus dizia para ele, ele ia lá e cumpria, né? Tanto que ele obteve grandes vitórias significativas por causa disso, sua obediência a Deus. Ele era um homem perseverante, né? Ele era um homem de grande honra. Essa característica aí a gente nota muito no episódio lá com Raabe, né? Quando ele fez aquele acordo com Raabe de poupar a sua vida da sua família, ele cumpriu. Então ele era um homem honrado. Ele era um homem completamente devotado, né, a Deus. A palavra do Senhor preenchia tanto a sua mente quanto o seu coração. E eu acho que por isso que ele era um líder respeitado, né, por Israel, por todo o povo que confiava nele e nas suas decisões. Os israelitas, eles sempre tinham confiança no seu líder justamente por eles estarem muito ligados a Deus, né? Um grande exemplo que eu posso mencionar aqui é quando ele ora, né, para que o sol pare, né? Um episódio muito marcante na vida de Josué. E quando ele orou para que o sol parasse. Em uma das suas batalhas, né, contra os amorreus, Deus ordenou que ele matasse todos os amorreus. Só que já estava chegando o fim do dia, e aí o que acontece? Se escurecesse, os amorreus eles conseguiriam escapar, né? Eles conseguiriam fugir. E aí eles iriam se reagrupar, se fortalecer novamente e atacar novamente. Mas se acabasse tudo ali, naquele momento, não teria uma volta, né? Uma outra batalha. Então Josué ele ora a Deus pedindo para que o sol e a lua parem, e essa oração é muito bem atendida, né? E os israelitas eles conseguem acabar, né, com seus inimigos, com os inimigos de Deus. Então esses exemplos de temor, de obediência, né, de forte ligação com Deus, tanto influenciou muito, né, na vida dele, quanto fortaleceu a vida dele, quanto influenciou o povo de Israel, né, a estarem ainda mais ligados com Deus. Então esses exemplos aí são de extrema importância. Eu acho que isso que fica de lição, né, essas características de Josué. E essa frase, seja forte e corajoso, foi repetida não apenas uma, mas 3 vezes pelo próprio Deus, pois ele sabia das dificuldades e dos desafios que estariam por vir para Josué. E ele ainda completa: Josué, seja forte e corajoso, eu não te mandei. Força-te, esforça-te e tenha-te bom ânimo.
Não pasmes e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu fico extremamente feliz e animado quando eu leio sobre esse verso, sobre a vida de Josué. Porque embora essa missão seja imputada a ele, também muitas vezes é imputada a nós, né? A termos um cargo de liderança dentro da igreja, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Mas Deus, Ele sempre nos diz: eu não te escolhi, meu filho. Se esforce, tenha bom ânimo, não se espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você for. Então, que Deus esteja conosco, que Ele esteja ao nosso lado. E Ele está também ao seu lado em todos os momentos da sua vida. Isso você pode ter certeza. Assim como Ele não abandonou a Moisés, assim como Ele não abandonou Josué, Ele jamais deixaria ou deixará um filho seu sozinho. Edom, dê suas palavras finais, conclua esse episódio com maestria. Eu tenho certeza que essa história te ensinou alguma coisa. Então, deixe uma palavra também para o nosso ouvinte. Eu tenho certeza que será importantíssimo para que nós possamos, com perfeição, concluir este episódio, né? E que Deus ele esteja sim ao nosso lado, nos guiando sempre. Por favor. Olha, com certeza essa história de Josué, né, me serviu de inspiração, deixou-me ainda mais forte. Com certeza vai servir de inspiração para você, caro ouvinte. E Josué nos deixou aí grandes lições. Aprendi muito, bastante com essa história. E nós percebemos que ele, principalmente o seu caráter, né, puro, o seu caráter íntegro, as suas decisões tomadas sempre cuidadosamente, pedidas sobre orientações divinas, nós percebemos que são coisas que chamam a atenção. Jesus, Moisés, Deus falou para ele: seja forte e corajoso. Não te mandei eu, tem de bom ânimo. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês é essa, Esforcem-se, tenham um bom ânimo, não desanimem, Deus está sempre ao seu lado, como bem falou Isaac, e Ele jamais desamparará um filho seu, Como fala na Bíblia, pode uma mãe, ou um pai, um amigo, pode qualquer pessoa te desamparar, mas Deus jamais desampara um filho seu. Então tenha certeza que qualquer que seja o desafio que você possa enfrentar, que você esteja enfrentando, qualquer que seja a sua dificuldade, Deus vai estar sempre ao seu lado, Basta você consultá-lo, basta você pedir a sua presença, basta você apenas buscá-lo, que Ele estará sempre disposto a te orientar da melhor forma, assim como Ele esteve disposto a orientar Josué, assim como Ele esteve disposto a orientar Davi. Ele vai estar disposto também a te ouvir, a estar do seu lado, pegar na tua mão, pela destra, à direita, te levantar de qualquer situação que você esteja e te fazer mais forte. Então não tenha dúvida disso. Ao lado do Senhor somos extremamente fortes, e podemos vencer qualquer batalha que o inimigo possa pôr na nossa frente. Então, seja forte, seja corajoso e fique com Deus. Muito bem, Edo. Muito obrigado por essas palavras. Que Deus o abençoe sempre. Para concluir esse episódio, nós vamos fazer uma oração. Eu queria pedir para que você dirigisse a mesma.
Querido Deus, amado Pai que está nos céus, te agradecemos, Senhor, mais essa oportunidade de estarmos aqui em discussão, né, da Tua palavra, aprendendo um pouco mais e abordando um tema tão importante como esse, aprendendo lições importantíssimas que o Senhor deixou, né, através de seus servos, através de Josué, um grande líder, um grande servo, bom e fiel. Que possamos aprender, pôr em prática e também, Senhor, sermos um servo bom, um servo fiel, um servo que esteja enraizado, né, nas tuas leis, na tua presença, um servo bom que possa te trazer bons frutos, que o Senhor possa nos abençoar, nos proteger e nos guardar, que as pessoas que possam ouvir isso, possam extrair lições também importantíssimas, assim como nós extraímos. Nos abençoa, nos guarda, nos protege e que o Senhor abençoe a cada ouvinte, que possa ajudá-lo também. É essa bênção que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Olha, pessoal, esse foi mais um podcast do Escatos. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família. Um grande abraço. E nós queremos contar com o Edson Santos mais vezes aqui, tá? Deus abençoe você também, Edo. Muito obrigado por ter cooperado, muito obrigado por ter aceitado o convite e vindo aqui falar um pouco do seu aprendizado sobre a vida de Josué. Deus te abençoe e que ele nos guie sempre. Amém. Eu que agradeço o convite e que Deus também possa te abençoar muito, meu irmão, né? Que o Senhor continue, né, te dando ricas bênçãos. Foi um grande prazer estar aqui e quem sabe aí até a próxima, né? Deus nos abençoe. Amém.